Boa noite a todos. Vamos iniciar a nossa atividade na noite de hoje. Inicialmente, agradecendo à Casa Espírita André Luiz pelo convite que nos fez de aqui estarmos nesta noite, podendo, das nossas casas, chegar à residência de vocês que nos acompanham para falar da doutrina espírita nesse momento tão grave pelo qual todos nós passamos. Antes de iniciar, trazendo para nós o ambiente da Casa Espírita, vamos fazer a nossa leitura e oração habitual, para que nos conectemos com os benfeitores amigos que estão nos acompanhando nesta noite. Então, do livro Vinha de Luz, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, a mensagem 110, caridade essencial. E a caridade é esta, que andemos segundo os seus mandamentos. Este é o mandamento, como já desde o primeiro ouvistes, que andeis nele. João 1, 6, capítulo 1, versículo 6. Em todos os lugares e situações da vida, a caridade será sempre a fonte divina das bênçãos do Senhor. Quem dá o pão ao faminto e água ao sedento, remédio ao enfermo e luz ao ignorante, está colaborando na edificação do reino divino em qualquer setor da existência ou da fé religiosa a que foi chamado. A voz compassiva e fraternal que ilumina o espírito é irmã das mãos que alimentam o corpo. Assistência, medicação e ensinamento constituem modalidades santas da caridade generosa que executa os programas do bem. São vestiduras diferentes de uma virtude única. Conjugam-se e completam-se num todo nobre e digno. Ninguém pode assistir a outrem com eficiência se não procurou a edificação de si mesmo. Ninguém medicará com proveito se não adquiriu o espírito da boa vontade com os que necessitam. E ninguém ensinará com segurança se não possui a seu favor os atos de amor ao próximo no que se refira à compreensão e ao auxílio fraternais. Em razão disso, as menores manifestações de caridade nascidas da sincera disposição de servir com Jesus são atividades sagradas e indiscutíveis. Em todos os lugares serão sempre sublimes luz de fraternidade, disseminando alegria, esperança, gratidão, conforto e intercessões benditas. Antes, porém, da caridade que se manifesta exteriormente nos variados setores da vida, pratiquemos a caridade essencial, sem o que não poderemos efetuar a edificação e a redenção de nós mesmos. Trata-se da caridade de pensarmos, falarmos e agirmos segundo os ensinamentos do Divino Mestre no Evangelho. É a caridade de vivermos verdadeiramente nele, para que ele viva em nós. Sem esta, poderemos levar a efeito grandes serviços externos, alcançar intercessões valiosas em nosso benefício, espalhar notáveis obras de pedra, mas dentro de nós mesmos, nos instantes do supremo testemunho na fé, estaremos vazios e desolados na condição de mendigos de luz. Então é um alerta bastante importante que o benfeitor Emmanuel faz para todos nós, e agora nós vamos fazer a nossa prece de abertura para iniciarmos o nosso encontro. Fechando os nossos olhos, pensando em Jesus neste momento, a envolver os nossos corações,
para que estejamos em sintonia com Ele nesta noite. Senhor Jesus, divino amigo de todos nós, ampare-nos, Mestre, e permita que neste pequenino instante em que nos colocamos à vossa disposição, nesta palestra espiritista, possamos servir de instrumento de esclarecimento e amparo aos nossos irmãos de humanidade. Que possamos vibrar luz, que possamos vibrar amor a nós, aos nossos familiares e a todos aqueles, Senhor, com os quais estamos conectados. Que o teu amor nos ampare e nos fortaleça hoje e sempre. Que assim seja. Então, amigos, aqui nós estamos por essa live, por essa palestra ao vivo no Facebook da Casa Espírita André Luiz. Por ser um canal novo, por estarmos nessa modalidade nova, pode ser que tenhamos alguma interferência, alguma questão que necessite de nós um pouco mais de paciência. Então, eu peço para vocês, caso tenhamos algum problema de conexão ou alguma coisa assim, que aguardemos pacientemente, a gente vai tentar resolver tudo o que tiver ao nosso alcance num tempo menor possível. Também estou acompanhando o chat aqui e estamos à disposição, caso queiram participar por meio do chat, ok? O tema que nós escolhemos para esta noite está ligado a esse momento pelo qual todos nós estamos passando, que é o momento da quarentena. Todos nós estamos agora nos nossos lares, muitos há mais de 30 dias em casa, saindo o mínimo possível. E isso tem trazido para nós convites a reflexões. E na noite de hoje, a reflexão que nós faremos é em relação ao autoconhecimento. O que a quarentena tem a ver com autoconhecimento? Recentemente, nós estudando a história do cristianismo, desde antes da vinda do Cristo, nós percebemos uma semelhança com alguns personagens marcantes históricos da passagem de Jesus. Desde Moisés, que teve a missão de trazer a doutrina do Deus único, nós percebemos uma semelhança com outros vultos. Moisés passou alguns dias, aproximadamente 40 dias, no deserto, libertando o povo judeu da escravidão. E foi nesse período de transição no deserto em que ele teve a oportunidade de servir de instrumento de Jesus, né, que é o nosso governador planetário, de Deus, para trazer à humanidade os 10 mandamentos, que servem até hoje como parâmetros imutáveis das leis divinas que nós conhecemos, e a doutrina do Deus único, que nós podemos dizer também que foi uma das suas principais contribuições para toda a humanidade, a doutrina do Deus único. Então, Moisés ele foi esse ser que serviu de instrumento para trazer à Terra essas verdades incontestes. E ele permaneceu no deserto com o povo. Antes da vinda de Jesus, nós temos também uma figura marcante, que é a figura de João Batista, o primo de Jesus, que também teve uma missão muito grandiosa na história do cristianismo, que foi preparar o terreno para a vinda do Cristo. Foi anunciar a vinda do Evangelho de Jesus, o advento do Cristo à humanidade. E ele fez isso muito por meio do batismo. Mas para se preparar para o testemunho que ao final da vida ele encontraria, ele morreu, ele foi degolado, para dar conta desse testemunho, ele precisou se preparar por alguns anos no deserto.
Então, assim como Moisés, mas Moisés ele foi para o deserto com o povo de Israel, João Batista ele também foi para o deserto para meditar, para refletir, para um encontro amoroso com ele mesmo, nessa preparação para os seus testemunhos, sobretudo para a preparação da anunciação do reino de Deus que viria mais tarde por Jesus. Nós temos também, e aí já, a figura do Mestre, a figura de Jesus. Quando veio a humanidade, em muitas das passagens, nós encontramos Jesus no deserto. Se não aquele período em que ele ficou 40 dias e 40 noites jejuando e refletindo no deserto, e muitas das vezes em que ele já estava cansado de atender o povo que vinha de todos os lados o procurando, ele também se dirigia ao deserto para meditar, para orar, para entrar em contato com Deus. Então, meus amigos, nós temos essas três figuras na passagem do cristianismo, seja a preparação do cristianismo, ou seja, anterior ao cristianismo, com a presença do deserto. Como se não bastasse, nós encontramos também o Espírito Paulo de Tarso, que em muitos de seus momentos, mas um deles em especial, ele passou 3 anos no deserto, já depois da sua conversão de Saulo a Paulo, após a estrada do encontro memorável com Jesus na estrada de Damasco, ele pôs-se também a preparar para os longos anos que teria pela frente de divulgação do Evangelho no deserto. Então ele ficou 3 anos acompanhado de apenas um casal de amigos se preparando. Na figura desses 4 notáveis, Jesus, o maior deles, que é o governador planetário, nós vamos encontrar então a figura do deserto como um personagem, se assim nós podemos dizer, um personagem semelhante nessas 4 histórias. E o que o deserto tem a ver com o que nós estamos refletindo na noite de hoje, que é a quarentena e o autoconhecimento? Em verdade, nós podemos entender como sendo o deserto uma metáfora, numa interpretação muito religiosa, psicológica, uma metáfora para um momento de meditação, um momento de silêncio, um momento de reflexões. É isso que o deserto significa para nós na noite de hoje. E esse deserto, ele vem como um convite a todos nós também a procurarmos o deserto de nós mesmos para encontrar conosco mesmo em essência. Então, a gente pode entender essa figura emblemática do deserto como esse convite ao autoencontro que todos nós devemos aceitar o convite. E a quarentena, esse período no qual todos estamos reclusos em maior ou em menor grau, ele está sendo para nós comparado ao deserto. O deserto em que nós estamos agora nos nossos lares, reunidos com os nossos familiares para a busca de nós mesmos. Então, assim como aqueles que nos antecederam e serve para nós de baluarte na história do cristianismo, assim como Moisés, João Batista, Paulo de Tarso e, sobretudo, Jesus, que é o nosso modelo, nosso espírito e guia da humanidade, nós estamos, neste momento, sendo convidados a irmos para o deserto. Mas o deserto da atualidade, entendamos, não como uma situação, como um local geográfico. Em absoluto, nós não estamos dizendo que nós devemos sair de nossas casas para ir para algum lugar. Não. Nós estamos sendo convidados neste instante a, em nossos lares, estarmos conosco mesmo, no deserto das nossas próprias existências. Quando mergulhamos nas lições do Evangelho O Livro dos Espíritos, e uma questão emblemática, que é a questão de número 919, nós vamos
perceber as instruções do Espírito Santo Agostinho, quando Allan Kardec questiona ao benfeitor espiritual como é que nós podemos, qual a fórmula nós podemos utilizar, lançar mão para nos melhorarmos nesta vida e alcançarmos um patamar na vida futura, driblando, domando as nossas más inclinações. E aí o benfeitor espiritual responde a questão 919 com aquela máxima, lembrando os filósofos Sócrates da antiguidade: conhece-te a ti mesmo. Um sábio da antiguidade já vô-lo disse. Conhece-te a ti mesmo, quando Kardec viu aquela resposta, ele estranhou, porque ele disse, mas a gente conhece a máxima dessa questão, a gente sabe já desde há muito a questão do conhecimento de nós mesmos, mas vamos lá, o que está acontecendo? Como é que nós podemos efetivamente domar as nossas más inclinações para o conhecimento de nós mesmos? E aí, o Espírito Santo Agostinho, ele então faz uma longa explanação baseada na sua própria vida. Ele nos diz: fazei como eu fazia quando estive na terra. E ao final do dia, analisai os vossos comportamentos, os atos que praticou durante a sua vida, e observai tudo aquilo que você fez, tudo aquilo que você deixou de fazer, e analise como é que você pode, caso perceba algum comportamento equivocado, melhorar no outro dia. Ou aqueles que você entende como sendo comportamentos bons, que merecem ser compartilhados, que continue fazendo no outro dia. Mas aí, Santo Agostinho, por ser um benfeitor espiritual e conhecer as nossas necessidades, e aí é interessante nós explanarmos que a gente está fazendo uma interpretação literal da sua resposta, trazendo nas nossas palavras, no nosso entendimento, aquilo que ele colocou lá. Ele nos diz o seguinte: muitos de vocês podem entender que quando a gente faz esse exercício de autoconhecimento, de buscar analisar o que eu fiz, o que eu deixei de fazer, de ver as minhas qualidades, ver os meus equívocos, eu posso estar caindo numa grande proposta de vaidade, num exibicionismo que não é adequado. E aí ele nos ensina, não tem nada disso. Mas caso não queira, ou queira ir além desse autoquestionamento, busque uma questão. Busque ouvir das outras pessoas o que é que elas têm a dizer sobre você. Busque especialmente, aí Santo Agostinho ele dá uma receita bastante interessante, que é: busque nos seus inimigos. Porque os nossos inimigos, eles sempre têm algo a dizer de nós que nós devemos melhorar. Então ele fala: busque os seus inimigos, questione a eles o que é que eles acham que você deve melhorar, no caso nós devemos melhorar, e certamente essa é a pedra de toque pelo qual nós devemos trabalhar os nossos dias futuros. Então Santo Agostinho, nessa questão 919, ele nos dá a receita, como ele mesmo diz lá na questão: o autoconhecimento é a chave do progresso moral. Então ele está nos entregando a chave do nosso crescimento. Ele está nos dando a chave do nosso progresso intelecto-moral, pelo qual todos nós devemos caminhar continuamente. E diz mais o benfeitor espiritual, e é uma questão bastante interessante que muitos de nós não damos importância. Ele diz assim, no final da questão 919, depois de traçar um grande roteiro de autoconhecimento, como ele fazia, ele nos diz assim: foi para isso que ditamos o Livro dos Espíritos. Então vejamos, meus amigos, o Livro dos Espíritos tem 1019 questões, sem contar as subquestões. Se analisarmos da questão primeira, a questão 1019, com todas as subquestões, os comentários introdutórios e conclusivos do codificador, nós vamos entender que o Livro dos Espíritos foi todo ditado
desde a questão que é Deus, a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas. O livro dos Espíritos, ele foi ditado para que nós conheçamos-nos como nós somos, para que nós adentremos na nossa realidade. Não a realidade do Mateus, não a realidade da Magna, não a realidade da Rosimeire, que está nos escutando, da Cleuzinha, da Guilmar, não, muito mais do que isso, a realidade do espírito imortal que nós somos, que traz uma identidade imortal, essencial de outras vidas, e tem tantas outras pela frente. Quando o Espírito Santo Agostinho, relembrando os ensinamentos socráticos do conhece-te a ti mesmo, nos diz e nos ensina a fórmula, ele está colocando exatamente isso: conhecer a minha essência imortal. Na figura do Evangelho de Jesus, uma das suas grandes palavras, nós podemos buscar no brilhai a vossa luz, quando Jesus antecede o Sermão da Montanha, brilhai a vossa luz. Nós compreendemos que a luz que nós devemos brilhar é a luz da moralidade, a luz das virtudes, mas nós podemos dar uma outra interpretação a esse brilhar a vossa luz. É uma interpretação trazida lá no livro Vozes Alerta, do Espírito Honório, psicografia de Afro Stefanini II, ele nos diz assim: brilha a vossa luz pode ser entendida com a luz interior que nós somos convidados a brilhar. Brilhar a luz dentro de nós como se fosse um grande farol, para que nós vejamos tudo aquilo que nós já trazemos de virtude, porque é interessante nós entendermos que nós trazemos virtudes. Muitos de nós achamos que não, que nós somos seres abjetos, que nós não conquistamos nada, que nós não merecemos qualquer contribuição amorosa para junto de nós. Mas o Espírito Honório, com muita propriedade, ele nos ensina para que nós brilhemos a nossa luz, para que vejamos os benefícios que nós já conseguimos conquistar, as qualidades que nós já trouxemos. Mas ele também nos diz: brilha a vossa luz para entender os movimentos viciosos que também trazem sua intimidade, porque a despeito de vermos e enxergarmos as luzes que trazemos em forma de virtudes, de qualidades, nós não podemos fechar os nossos olhos para os movimentos equivocados que trazemos também. Então ele nos diz na fala de Jesus: brilha a vossa luz interior para que veja também tudo aquilo que ainda precisa melhorar. Todos os movimentos apaixonados de egoísmo, de orgulho, de vaidade que ainda existe dentro de você, para que pouco a pouco possa ir se melhorando dia após dia. E essa questão do auto-melhoramento, do melhoramento dia após dia, amigos, não entendamos como uma obrigação de temos que, de eu tenho que ser melhor hoje do que fui ontem e amanhã melhor do que hoje, como se houvesse nas leis divinas uma lei de obrigação para tudo isso. Não. O movimento de observar os nossos equívocos e de buscar virtudes para nos auxiliar é um movimento extremamente amoroso para conosco mesmo, um movimento extremamente compassivo, um movimento, sobretudo, misericordioso, que deve ser enxergado que nós devemos, sim, buscar nos corrigir. Nós temos, sim, o dever de nos melhorar dia após dia. Mas, se eu não conseguir, se estiver muito difícil para mim, que eu não caia em desespero, que eu não me culpe, que eu não me autoflagele, não é isso. O movimento do auto-melhoramento é um movimento de pequenos esforços diários na busca da grande evolução. Toda montanha ela é constituída de um grão de areia, de pequenos grãos de areias, e a montanha do nosso melhoramento espiritual ele é constituído por meio dos grãos de areias. E nós estamos num momento muito importante para todos nós. Porque quando Santo Agostinho, na questão 919, ele fala para que nós consultemos os nossos inimigos, que nós consultemos outras pessoas em busca desse autoconhecimento,
Nós podemos nos perguntar, mas eu estou em casa, como é que eu vou fazer esse movimento? Busquemos os nossos familiares. O movimento da quarentena, junto dos nossos familiares que estão há muito tempo conosco, é justamente esse momento mais propício que a divindade tem se utilizado nesse instante para que nós possamos exercitar o autoconhecimento. Estávamos acostumados numa correria desenfreada. Estávamos vivendo, a grande maioria, com as exceções bastante compreensíveis, e nós sabemos que as existem, de vidas vazias, mas muito movimentadas. Os nossos lares, na verdade, eles estavam praticamente sendo casas em que nós chegávamos apenas para dormir, como se fossem albergues, como se fossem hotéis. Não havia qualquer movimento de contato com os nossos familiares. Quantas vezes nós deitamos e acordamos e nos deitamos no mesmo dia, sem encontrar com os nossos pais, com os nossos filhos, com aqueles que moram conosco, porque quando a gente acorda, eles já saíram, quando eles estão dormindo, aí que a gente está voltando, e não há esse encontro familiar. O movimento da quarentena, ele tem justamente esse condão de fazer com que nós retornemos para a nossa casa, para que nós retornemos para esse espaço físico. E encontremos nesse espaço físico aquelas pessoas que não são físicas, aquelas pessoas que são como nós, espíritos imortais, e que estão dividindo aquele ambiente conosco com um propósito muito maior, que é um propósito de crescimento e de autocrescimento. Compreendamos que quando a gente está num movimento amoroso de relacionar com o nosso próximo, com os nossos pais, com os nossos filhos, com os nossos irmãos, é necessário que esse movimento ele seja também voltado para dentro de nós. Porque muitas vezes a gente tem aquela ânsia de, porque eu estou em quarentena, querer me conectar com o meu pai, com a minha mãe, com meus filhos, e vamos nos abraçar, vamos viver em harmonia, e nós esquecemos de viver em harmonia conosco mesmo. E ninguém dá daquilo que não tem. Quando eu não faço esse esforço de autoencontro comigo mesmo, buscando adentrar no deserto da minha essência, fechando os olhos, meditando e entendendo quem eu sou, enxergando os meus vícios, enxergando as minhas conquistas morais, quando eu faço esse movimento, torna-se muito mais fácil eu ir ao encontro do próximo. Quando eu faço esse movimento de trazer o Evangelho de Jesus para dentro da minha vida, quando eu vou ao encontro do próximo, dos meus familiares, que são os próximos mais próximos, esse movimento ele se torna muito mais amoroso, muito mais equilibrado, muito mais harmonioso. Entendamos, e conforme nos esclareceu o Espírito Emmanuel no livro Vinha de Luz, que nós lemos no nosso início, falando da caridade, é muito bom que nós façamos a caridade, que nós auxiliemos, que nós ofereçamos remédio, que nós ofereçamos a palavra, que nós demos o que nós temos e o que não temos para as pessoas, para aqueles que nos procuram. Mas se nós fizermos tudo isso sem trazer a doutrina de Jesus para dentro das nossas vidas, todo esforço será em vão. Isso é uma realidade que todos nós devemos nos atentar. É por isso que nestes dias graves para a humanidade, nestes dias em que Jesus está nos convidando a ficarmos em casa, ainda que para nós seja muito ruim, ainda que estejamos sentindo falta do nosso trabalho, estejamos sentindo falta dos nossos compromissos sociais. Quantos de nós não gostaríamos de, nesse momento, estar reunidos na casa espírita com os nossos companheiros, ou em outras atividades, num jantar com os nossos familiares? Quantos de nós estamos sentindo falta disso? É plenamente compreensível tudo isso. Mas o convite é para permanecermos em casa. E se estamos em casa, que seja essa casa a casa moral, a nossa casa interior, a nossa casa mental, para que alcancemos o propósito muito maior,
O propósito que sobrepõe tudo isso, que é o propósito do autoconhecimento. É o propósito da meditação, é o propósito do silêncio interior. E quando ocorre esse silêncio interior e nós buscamos mergulhar em nós mesmos, não tenhamos dúvida, existe crescimento. Utilizemos uma metáfora, quando estão derrubando árvores, quando estão destruindo as florestas. Ao cortar uma árvore, ela tomba, e esse tombo é escutado por um espaço muito grande de distância. Quando a árvore está crescendo, ninguém escuta. É silencioso. É um movimento só da árvore. Nós podemos dizer, nós podemos entender que somos árvores. Quando nós estamos na balbúrdia, no movimento de querer, de fazer, de isso, de aquilo, de sair, nós estamos na balbúrdia e estamos muitas vezes caindo. Por isso é que nós somos escutados. Mas o nosso movimento de crescimento íntimo, de crescimento interior, ele é um movimento silencioso. Sobretudo, meus amigos, ele é um movimento de soletude. O que é a soletude? Um movimento quando nós estamos sozinhos. É muito diferente da solidão. A solidão, ela tem um aspecto mais melancólico, mais depressivo. O movimento da solitude é aquele movimento em que eu me fecho, mas para me encontrar comigo mesmo e me encontrar com Deus, por meio dos bons espíritos. Nós somos deuses, vós sois deuses, nos ensinou Jesus. E é necessário que nós façamos esse movimento de ir ao encontro de nós mesmos para deixar que esse Deus interno sobressaia, que esse Deus interno possa se tornar maior e ir em busca da evolução, nos auxiliando na nossa própria evolução, a evolução que todos nós almejamos. Nós estamos na Terra justamente para esse melhoramento. É da lei que assim ocorra, da lei do progresso. Nós fomos criados simples e ignorantes, mas para sermos espíritos angelicais, em busca desse progresso que deve ser feito continuamente. E estamos aí na figura popular, na frase popular, com a faca e o queijo na mão. O lar está sendo, neste instante, o nosso deserto. Está sendo o nosso campo de batalha, está sendo o nosso hospital, está sendo a nossa escola. Demos a importância necessária a isso. Com certeza nós vamos sair vitoriosos quando esse movimento gravoso da humanidade acabar. Nós vamos sair das nossas casas muito mais fortalecidos, porque nós aprendemos a conviver com os nossos familiares e nós aprendemos a conviver conosco mesmo. São essas duas bases que a quarentena nos convida, a conviver com os nossos familiares e a conviver conosco mesmo. E quando a gente faz esse movimento de conviver conosco e com os nossos familiares, o autoencontro, ele ocorre. Porque os nossos familiares, eles estão sempre dando o feedback para nós dos nossos comportamentos. E nessa convivência amorosa conosco mesmo, nós, indiscutivelmente, vamos também ter esse momento amoroso de autoencontro conosco mesmo. Juntando um com o outro, 2 mais 2, o resultado é muito positivo para todos nós. Mas é necessário que nós façamos os esforços. Isso não vai ocorrer da noite para o dia. Isso não vai ocorrer se ficarmos trancados nos nossos quartos, num movimento passivo, se ficarmos mergulhados em coisa nenhuma e se ficarmos desatentos a tudo aquilo que a vida está nos convidando neste instante. A vida, meus amigos, está nos convidando neste instante. Não tenhamos qualquer dúvida disso. O remédio está sempre ao lado do mal. E se para muitos de nós a crise do coronavírus está sendo um grande mal, tenhamos certeza que o remédio está ao lado. Não o remédio para a doença, não é disso que estamos falando,
mas o remédio para as nossas aflições, para as nossas inquietações, para os nossos desesperos, e é a serenidade consciencial o remédio. É os resultados obtidos a partir desse autoencontro. Façamos o exercício e a gente vai perceber que ao sairmos estaremos um passo a mais vitoriosos. E se amanhã, ou depois, ou ao terminarmos essa palestra, ao terminarmos de assistir, a gente se depara com o nosso familiar que já nos irrita, e a gente já briga com ele, e a gente já se estressa, não tem problema nenhum. Levemos isso com bastante serenidade, percebemos que sim, nós nos equivocamos, que nós não deveríamos ter perdido a cabeça nesse pequeno instante que acabamos de assistir a uma palestra espiritista. Mas aconteceu, o que eu vou fazer? Eu vou me desculpar com o meu familiar, eu vou me desculpar com meu filho, com meu esposo, com a minha esposa, e eu vou me desculpar, sobretudo, comigo mesmo, porque eu sou falho, eu sou um espírito que está em aprendizado, e, portanto, há a permissão do erro, mas do erro para me convidar ao aprendizado, do erro para me convidar a esse autoencontro. E de erros em erros, de acertos em acertos, a gente vai percebendo onde a gente está indo, como a gente pode ir, como nós fomos, o que é que nos causou isso, o que é que nos causou aquilo, e a somatória de toda essa atenção para conosco mesmo será certamente evolução espiritual, progresso intelecto moral, aprimoramento do senso moral. Lembremos-nos sempre, reconhece-se o verdadeiro espírita pelos esforços que ele faz para domar as más inclinações. Então, estimados amigos, prezados irmãos que nos acompanharam nesta noite, levemos conosco a lição da árvore e busquemos auscultar em nossa intimidade, quando estamos fazendo muito barulho e caindo, e quando estamos crescendo de forma silenciosa. Auscultemos a nossa consciência, a nossa intimidade, nós vamos perceber todos esses movimentos. Aproveitemos a quarentena, o afastamento social, para atentarmos para conosco mesmo e perante os nossos familiares, para crescermos, para sairmos mais fortalecidos, melhores do que quando iniciamos esse período. Isso é plenamente possível. Todos nós temos condições de melhorar um pouco que seja em busca do nosso crescimento. Que Jesus nos abençoe, envolva cada lar neste momento representado pelos corações que nos assistem. E eu convido a todos neste instante a orarmos, fechando os nossos olhos, a fim de encerrarmos esse momento de reflexões. Pensemos em Jesus. Senhor, divino amigo, mestre de nossas existências. Te agradecemos, Senhor, por este momento de reflexão, de estudo, em que o vosso Evangelho de amor nos convida ao mergulho interior, a fim de percebermos os nossos movimentos moralizados e os nossos movimentos equivocados. E a partir deste encontro, utilizarmos, Senhor, das ferramentas necessárias para o nosso crescimento. Te agradecemos, Mestre Jesus, pelo auxílio dos bons espíritos, do nosso anjo de guarda, que nos envolve, que nos ampara, que envolve os nossos familiares. E gostaríamos, Senhor, neste instante, de rogar aos bons espíritos que possa disseminar por toda a humanidade
neste grave período pelo qual passamos, possam disseminar, Senhor, as luzes misericordiosas que emanam do vosso coração. Que em todo lugar, Senhor, neste momento, haja paz, serenidade e paciência. Sobretudo, esperança de que venceremos estes dias e sairemos muito fortalecidos na tua luz e no teu amor. Auxilie, Mestre, os nossos irmãos que estão desencarnando em massa, para que os benfeitores amigos os envolva, os amparem, dando Jesus a paz de consciência na recepção amorosa do retorno à pátria espiritual. E abençoe-nos, Senhor, nesta noite, para que tenhamos um sono tranquilo, abençoado pelas suaves vibrações que vêm do mais alto. Dai-nos a vossa paz e o vosso amor, hoje e sempre, que assim seja. Amigos, muito obrigado por todos aqueles que nos acompanharam. Que Jesus nos abençoe, nos fortaleça hoje e sempre. Uma boa noite a todos e até o nosso próximo encontro.